meus queridos! Seja bem-vindo de volta! Professor Rafael Marques aqui, mais uma vez na área para mais uma videoaula muito bacana. Dessa vez, moçada, a gente está concluindo essa introdução aí ao mendelismo e como funciona a genética de uma forma geral. E a gente vai fechar essa brincadeira trazendo algumas relações que existem entre os alelos. Então aqui a gente vai conversar um pouco sobre a tal da dominância completa, herança intermediária. Vamos brincar inclusive lá no finalzinho do nosso bate-papo sobre uma situação conhecida como pleiotropia. Quer saber mais sobre isso, meu amigo? Chega junto depois da vinheta. Falou! Beleza, tchutchucos. Seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente faz uma relação entre os alelos para o monohibridismo. Isso significa dizer que a gente vai estudar os alelos de um único gene, que é o que a gente está fazendo até agora. Nenhuma situação que a gente brincou até agora envolvia mais de um gene, né, ao mesmo tempo. Então a gente vai brincar aqui com o monohibridismo. E a primeira discussão que a gente vai fazer é sobre aquela tal da dominância completa, né? A gente já conhece, a gente só não sabia que tinha esse nome, né? Como é que é a dominância completa? É uma situação em que você, com um alelo dominante, por exemplo, né, ele já vai produzir uma concentração X de enzima. Tudo bem, pode ser uma concentração pequena, mas essa pequena concentração já é suficiente para atingir o fenótipo máximo para aquela determinada característica, né? Então, você acaba percebendo que os indivíduos homozigotos dominantes, que têm dois alelos dominantes, e os heterozigotos, que têm apenas um alelo dominante, os dois acabam apresentando o mesmo fenótipo. Isso por quê? Porque no heterozigoto, um alelo dominante já é suficiente para determinar o fenótipo máximo, que é observado inclusive nos indivíduos homozigoto dominante, tá? No indivíduo heterozigoto, um alelo dominante já é suficiente para determinar o fenótipo máximo, que é observado nos indivíduos homozigotos dominantes, tá? Então, quando a gente pega aqui a intensidade do fenótipo, a gente percebe que os homozigotos dominantes têm a mesma intensidade dos heterozigotos, o fenótipo é igualzinho, você não consegue distingui-los, né? Diferente, por exemplo, dos homozigotos recessivos, que já terão um fenótipo menos intenso, né? Isso acontece pelo fato de eles não terem alelos dominantes. Então, existe um exemplo muito famoso, que é a pelagem do gado Aberdeen, né? O Aberdeen Angus, que nesse caso vai ter duas variações, né? A pelagem preta e a pelagem avermelhada, né? Como é que vai ser aqui a conversa? Existe um gene P que vai controlar a produção do pigmento preto. E aí esse gene tem uma versão dominante que produz uma concentração X de uma enzima que determina a pelagem preta, e uma versão recessiva do mesmo gene que não produz a enzima, portanto não produz o pigmento preto, né? No final das contas, quando a gente analisa genótipos e fenótipos, a gente percebe que o indivíduo pesão, né, com os dois dominantes, produz uma concentração 2x da enzima. Chegou ao máximo da intensidade fenotípica pelo preto. O indivíduo heterozigoto, ele apresenta uma concentração X, que também é suficiente, apesar de ser um pouco menor do que a concentração 2x, mas já é suficiente para determinar também a expressão máxima do fenótipo, portanto, pelo preto também na conversa. Perceba que você não consegue distinguir homozigoto dominante de heterozigoto na parada, tá? Agora, por último, tchutchucos, tu pega a galera Pzinho, eles terão concentração 0x da enzima. Aí, meu amigo, não tem o que fazer, a enzima não é produzida, portanto o pelo preto não se manifesta, tu vai ter a coloração avermelhada, tá legal? Bom, tudo isso que a gente conversou aqui está muito associado com o lance das ervilhas e foi previsto por Mendel. Esse fenômeno, né, de dominância completa é tipo um padrão da natureza, isso acaba acontecendo na maioria dos casos.
casos, porém existem situações que o Mendel não previu, então a gente começa a dar uma fugida aqui das leis mendelianas, e uma dessas situações não previstas por Mendel foi a ausência de dominância, também conhecida como dominância incompleta, ou até mesmo chamada de herança intermediária, tá? Como é que funciona aqui na brincadeira? Bom, aqui a quantidade de enzima, ela sempre vai influenciar no fenótipo. Se você produz mais enzima, o fenótipo é mais intenso. Se você produz menos enzima, ele vai ser menos intenso. E se você não produz nada de enzima, ele vai ser menos intenso ainda. E aí, moçada, nessa brincadeira, a gente começa a perceber o seguinte, que os indivíduos homozigoto dominante, eles apresentam um fenótipo mais intenso do que os indivíduos heterozigotos. Não tem mais aquela similaridade que a gente via na dominância completa. Quando a gente pega aqui a intensidade do fenótipo, o homozigoto dominante vai ter o fenótipo mais intenso do que os heterozigotos, e por sua vez o heterozigoto vai ter um fenótipo mais intenso do que os homozigoto recessivo. Isso é muito comum naquela plantinha, a tal da Mirabilis jalapa, né? A flor dessa planta, ela se comporta, os alelos que determinam a cor da pétala se comportam dessa maneira. Então você acaba tendo o seguinte, o gene V é que vai produzir a enzima para produzir o pigmento vermelho da pétala. E aí você tem a versão dominante, produz uma concentração X da enzima para a produção do pigmento vermelho. Já o alelo recessivo não produz essa enzima, né? Produz uma concentração 0X. Então, quando a gente parte para os genótipos e fenótipos, a gente tem o seguinte, ó, a planta Vzão produz uma concentração 2x da enzima, então isso é suficiente para determinar a cor vermelha, que nem essa aqui, ó. Já o heterozigoto, ele só produz uma concentração x da enzima, então a intensidade do fenótipo do heterozigoto vai ser menor. Você vai pegar agora uma flor rosa que não tem mais aquela intensidade do vermelho, né? E por último, tchutchucos. Quando você pega um indivíduo homozigoto recessivo, a concentração da enzima vai ser 0x. Então, você não produz nada do pigmento vermelho, tu vai ter, portanto, a manifestação da pétala branca. Isso aqui é um clássico, né, moçada? Esse lance de herança intermediária. Então, se ligue só. Quando eu estou falando de Mendel, geralmente eu vejo dois fenótipos. O fenótipo dominante, quando eu tenho alelo dominante, independentemente se for homozigoto ou heterozigoto, e o fenótipo recessivo, que se manifesta na ausência de alelos dominantes. Isso é o que a gente chama de dominância completa. Quando eu passo para a ausência de dominância, quando eu passo para a herança intermediária, eu começo a ter três fenótipos, um mais intenso, um outro menos intenso possível e um intermediário entre os dois, que será sempre o fenótipo do heterozigoto. Se ligue nessa brincadeira, isso gosta muito de aparecer nos vestibulares tradicionais. Tá bom? Agora, um outro lance que o Mendel também não previu foi uma parada conhecida como pleiotropia. A pleiotropia, moçada, é mais uma situação em que você vai fugir da primeira lei de Mendel. Aqui você apresentará várias características simultaneamente determinadas por um mesmo gene, né? Por um par de genes. Então, nessa brincadeira aqui, eu tenho alguns exemplos importantes. Um desses exemplos ocorre nos ratos, onde você tem um gene que a gente vai chamar de B, e que esse mesmo gene controla a cor do pelo e a personalidade deste indivíduo. É o mesmo gene, Rafa, o mesmo gene. E aí você vai ter versões diferentes desse gene. Por exemplo, você tem a versão dominante, que determina a cor de pelo preto e determina a agressividade, a personalidade agressiva nesses animais. Já o alelo recessivo, tchutchucos, você vai ter que ele determina pelo branco e a personalidade
personalidade tranquilinha, personalidade mano cry, na paz de já. E aí o que acontece? Os ratos brancos, eles não são muito comuns na natureza por dois motivos. Primeiro, que eles não têm camuflagem. Segundo, que eles não possuem a agressividade necessária, né, para sobreviver em ambientes naturais. A gente vê muito esses camaradas aqui sendo utilizados em laboratórios, né, justamente por serem ratinhos numa boa, tranquilinhos, que conseguem ser cultivados, né, criados lá em cativeiro, tá? Um outro lance importante aqui pra gente, síndrome de Marfan. Aqui você tem o gene M, que controla uma série de características. O alelo dominante é normal, o alelo recessivo determina indivíduos afetados, né? E aí você vai ter, moçada, como sintomas dessa síndrome, a estatura acima da média, aracnodactilia, que são as extremidades ósseas muito desenvolvidas, como por exemplo no caso dos dedos da mão. Você pega aí a esclerótica frágil nos olhos, problemas cardíacos por causa da estatura elevada. Então existem indícios, né, que o Michael Phelps, aquele grande medalhista das Olimpíadas e tudo mais, nadador e tal, provavelmente ele tenha lá essa síndrome, porque ele reúne as características, né? A estatura acima da média, a envergadura muito comprida, né? Você pega aqui o crescimento das extremidades ósseas, olha só, a gente vai chamar de acromegalia, crescimento de queixo, crescimento de cartilagem, orelha, nariz, né? Mãos aí apresentando dedinhos com um comprimento acima da média. Então é muito provável que ele seja portador dessa síndrome, né? Muito bem. Outro caso aqui, só para a gente fechar o nosso bate-papo, é a síndrome de Lawrence-Moon-Beadle. Aqui você tem uma situação de um outro gene, vamos chamar de gene L, né? Que determina, o dominante determina indivíduos normais, recessivos. O alelo recessivo é que vai causar os sintomas, né? Entre os sintomas eu tenho que esse gene interfere no ganho de peso, está relacionado com retardo mental, provoca hipogonadismo. Então, são três situações em que você tem um gene, né, que se relaciona com várias características simultaneamente. Foi mais uma situação que o Mendel não preveu nas ervilhas, e nesse caso nós chamaremos de pleiotropia, tá? Desconfie do seguinte: toda vez que a questão vai falar assim, porque tem um gene X que o seu alelo recessivo provoca sintoma tal, sintoma tal, sintoma tal, sintoma tal, sintoma tal, cara, tenha quase certeza que nas alternativas ele vai querer que você marque lá pleiotropia, porque é o termo que se refere a essas situações. Falou, moçada? Então vamos ficando por aqui. Eu vou te deixar um grande abraço e até a próxima. Falou!